Olá, esse vídeo é para avisar quais são os próximos tutoriais de linguagem Assembly, né? Mais para frente já vou abordar tópicos mais internos do Windows usando Assembly, como programar para kernel, como desassemblar, abrir um programa .exe, né? Para entender como é que ele funciona por dentro, né? Como é que ele foi feito pelo compilador depois que você compilou do seu Delphi, do seu Visual Basic, né? Esse linguagem de alto nível. Então o disassembly serve para nós lermos o programa depois que ele é compilado, né? Então isso é útil para muitas coisas, para utilizar o código, para poder remover um vírus ou qualquer outra coisa que precise entender como o compilador gerou o exe vindo do Delphi, para que nós possamos optar por um compilador mais eficiente, né? Então disassembly, como citei, né? É uma programação para kernel feita em assembly também, coisas que envolvem realmente a programação de alto nível, programando em baixo nível, né? Que seria o estado da arte, né? O estado da arte mais, de forma mais profunda, que isso pode ser feito mesmo em assembly, né? Eu queria também falar sobre uma outra coisa e dar uma dica para quem quer seguir esse caminho de programação assembly, né? Programação de alto nível, programando em baixo nível, que é o assembly. Então, a história é como eu comecei a programar, né? Comecei a também contato com a assembly nos anos 80, programando em 8080, em 8 bits, né? Em Z80, que também é 8 bits. O Z80, 8080, são dois processadores com instruções muito semelhantes, né? Para quem não sabe, a Apollo, né, a nave que levou para a Lua os americanos, né, da década de 60, ela usou programação Z80, né? Então aqueles registradores que foram usados para gerenciar a nave Apollo, né, que levou para a Lua os astronautas, eram 8 bits, né? Eram 8 bits. Aliás, o código está na NASA. E você pode baixar esse código de forma gratuita, né, sem precisar pagar nada. Então, nessa época, na década de 80, o que tínhamos era os 80, 8080, né? Já havia realmente o PC 16 bits, mas era muito caro para o Brasil naquela época. Então, no Brasil a gente se virava mesmo com 8 bits, que era o SP500, que era o Apple, né? O Apple com placa Z80. Então, nós tínhamos era isso, que era um computador acessível para nós, né? Naquela época o PC, como hoje nós compramos por R$1.000, naquela época custava R$15.000. Então era muito caro naquela época, né? Então a gente tinha Z80, por exemplo, naquela época a programação era de 8 bits, o registrador AX de 16 bits, o EAX, que é de 32 bits, na época é o AL, né? O AL é o nosso AX de hoje, o AL é o nosso EAX de hoje, né? Que tem somente 8 bits. Naquela época, a gente não precisava de muita coisa, mesmo porque a tecnologia não era, a tecnologia de computador não era assim tão usada no mundo, também não era assim tão desenvolvida no mundo. Isso quer dizer o seguinte, que a gente se virava somente lendo alguns textos em inglês para entender como trabalhar com o assembly usando 8 bits. Bastava saber ler inglês, nada mais. Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia nós precisamos saber inglês, e isso não é um luxo, isso é o mínimo, né? É o mínimo. Não somente ler inglês, precisamos entender inglês, o listening, né? Precisamos ouvir e entender, para que nós possamos interagir com outros universos para poder aprofundar no assembly e trabalhar de maneira adequada. Outro problema também de saber inglês é que hoje o mercado brasileiro para baixo nível, para assembly, é muito restrito. Embora o governo diga que hoje em dia basta você se aprofundar e ser um bom profissional para poder obter emprego, na verdade isso não é totalmente real, né? Na verdade as empresas preferem pagar programadores da Índia ou pegar coisas dos Estados Unidos, que é muito mais barato do que pagar as taxas tributárias para o empregado brasileiro. Então há poucas empresas no Brasil que fazem produtos que vai usar assembly, né? Não só na área de assembly, mas também na área de drive kernel de Windows.
não só é difícil ser profissional, mas também é difícil achar emprego para quem sabe. Esse é o Brasil de hoje. Enquanto, por exemplo, no Reino Unido, né, nos Estados Unidos, as empresas brigam a tapa para poder ter o programador assembly, brigam mesmo, né, com salários absurdos que beiram $20 mil. Né. Aqui no Brasil não há muito interesse e muito raramente surge algum emprego. Essa é a realidade, né, essa é a realidade. Mas para quem vai abrir uma empresa e produzir no Brasil o software, então a assembly é útil nesse caso. Você não vai procurar emprego, você vai produzir a sua ferramenta de alta qualidade. Então, hoje em dia a gente pensa de maneira global. A gente tem que ter pensamento global. Se queremos programação assembly, programação elevada, né, do computador. Então, para isso, é bom você pensar em ser um habitante do mundo e não do Brasil somente. É bom pensar na possibilidade de ter algum trabalho em Londres, ou na Irlanda, ou nos Estados Unidos, no Vale do Silício, São Francisco. Então, o assembly não vale só para você aprender melhor a linguagem. Aliás, o inglês não serve somente para você aprender melhor a linguagem, mas o inglês também serve para você ter a possibilidade de pegar uma vaga fora do Brasil. Porque as vagas estão lá. Né? Infelizmente, essa é a realidade. As vagas estão fora do Brasil, são vagas excelentes. Talvez interesse ficar um tempo fora do Brasil e fazer um pé de meia e depois voltar. Né? E abrir uma empresa aqui com baixo nível e tal. Fazer software de melhor qualidade, né? Então, é necessário realmente saber inglês. E essa é a minha dica que eu deixo para vocês que estão se dedicando a essa linguagem tão difícil, que exige tanto para poder fazer alguma coisa. Aprenda inglês, coloque o inglês na sua agenda como uma alta prioridade. Muita gente que sabe inglês hoje não fez curso, né? Mas aprenderam vendo filmes ou praticando. Então, tem uma dica para aprender inglês que quase todo mundo que eu conheço e sabe inglês fluente usou essa dica, né? A dica é aprender por filmes. Tem um professor de inglês chamado acho que é Kevin Potter, escreve Kevin, Kevin Potter, Kevin Potter, né? No YouTube você pode achar os vídeos dele. Ele tem uma dica interessante, né? Essa dica acho que é o núcleo de todos que aprenderam inglês com filmes. A dica consiste no seguinte: em usar o site TED para aprender inglês, www.ted.com. Porque no TED você pode seguir aquela rotina de aprendizado de inglês. Você vê o vídeo em inglês e com legenda em português, né? Depois você manda trocar a legenda para inglês. Depois você vê o vídeo sem legenda nenhuma. Então são 3 passos. Primeiro vê o vídeo com legenda em português, depois vê com legenda em inglês, depois tira a legenda. Então, esses são os passos que todos que aprendem inglês, ficam fluentes, usam. Só que no TED, isso é muito fácil de usar, porque o TED já tem a opção de legendas em várias línguas. Você pode ver o vídeo lá no TED e fazer esses 6 passos aí, em português, inglês e sem legenda, né? Depois você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil você ouvir qualquer coisa em inglês e entender, né? Não só ler, mas também ouvir e entender, que é o listening, né? Então, o mundo de hoje não é como na minha época, em 80, que não é necessário saber inglês, né? Na época realmente não é necessário saber inglês. Você podia se virar muito bem sem inglês. Hoje é necessário, é fundamental e não é opcional. Pense nisso.